vai aparecer um quadrinho. Os conteúdos, tá? A gente vai ver aí a classificação de frequência, se ela é absoluta ou relativa, a assimilação dos conceitos de intervalos de classe e utilização do agrupamento de dados com intervalos de classe. E tem aí as habilidades que vocês podem dar uma olhada depois também. Então, quando a gente vai falar de variáveis estatísticas, as pequenas estatísticas elas são úteis em nosso cotidiano em diversas situações. Órgãos como o IBGE utilizam pesquisas para diagnosticar características da população e fazer projeções que auxiliam no planejamento do país. Então, essas variáveis a gente vai encontrar naqueles dados que a gente vê no jornal, naquelas pesquisas, em tabelas, gráficos. E cada elemento investigado é chamado de variável estatística ou simplesmente uma variável, tá? Então, aquele elemento que a gente está investigando chamamos de variável. Eu tenho aí, ó, certa loja fez uma pesquisa para obter algumas informações a respeito dos funcionários e com os resultados obtidos elaborou a seguinte tabela. Então ele tem o nome dos funcionários, certo? Na tabela. Tem aí qual é o nível de escolaridade deles. Então temos aí ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Temos essas três opções aí. Temos o estado civil da pessoa. Quantidade de filhos, a medida da altura em metros e a medida da massa em quilogramas. Então, essas variáveis que a gente tem aí, a gente pode considerar variáveis quantitativas. Aperta aí, por favor, para aparecer a tabela. Variáveis quantitativas. As quantidades de filhos é uma variável quantitativa discreta. Temos aí a medida da altura, que é uma variável quantitativa contínua. E temos a medida da massa, que é uma variável quantitativa contínua também. Então, essas três variáveis aí são consideráveis variáveis quantitativas. A gente vai ver mais para frente o que é que está relacionado aí. Já nas variáveis qualitativas, a gente tem aí estado civil, que é uma qualitativa nominal, e nível de escolaridade, que é uma qualitativa ordenação. Ordinal, no caso. Organização dos dados de uma variável, esse é o conteúdo, tá? Eu quero que eu dizer a vocês. No capítulo 8, vocês vão encontrar esse assunto e essas questões, na página 159, tá? Então, pega o livro de vocês aí no capítulo 8, página 159, vocês já são esses exercícios. Então, classifique cada variável em quantitativa ou qualitativa. Então, quando a gente está falando de uma variável quantitativa, a gente está falando de quantidade. A gente pode especificar ali com números. A gente vai responder, vai colocar ali essas variáveis através de números. E quando a gente está falando de uma variável qualitativa, ela vai ser colocada, expressada através de alguma situação. Como a gente viu lá, o estado civil. Então, o estado civil é uma situação, ele vai ser casado ou solteiro, certo? O nível de escolaridade, no caso, é uma qualitativa de ordenal, porque tem ali uma ordenação, tá? Primeiro grau, segundo grau, ou então nível superior, tá falando ali de alguma coisa, de outro exemplo. Então, nesse caso, quando eles assim, quantidade de veículos vendidos, está relacionada a quantitativa ou qualitativa? Então, aí a gente vai colocar, se a gente fosse colocar numa tabela, certo? Essa quantidade de veículos vendidos, eles seriam umas variáveis representadas através de números. 1, 2, 3 ou 4 carros, por exemplo. Então, aí é uma quantitativa, tá? Na letra A, quantitativa. Na letra B, dias da semana. Então, dias das semanas, se a gente fosse colocar em uma tabela, seria representado por segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Então, aí a gente já pode especificar que é qualitativa, certo? Que aí a gente não vai estar trabalhando com números. Qualitativa.
quantitativa. Na letra C, medida da distância entre duas cidades. Se a gente for representar numa tabela as medidas, a medida da distância entre duas cidades, a gente vai representar essas medidas através de números, né? Se é 100 quilômetros de distância, se é 200 quilômetros. Então, numa tabela a gente representaria com números. Então, ela é uma quantitativa. Uma variável quantitativa. E na letra D, local de nascimento. Então, local de nascimento a gente vai representar através de uma cidade, ou então de um país. Então, não vai ser representado em números. Então, também podemos considerar uma variável qualitativa. Então, temos aí. Já na segunda, ele pede que a gente classifique as grandezas quantitativas da atividade anterior em discreta ou contínua e as qualitativas em nominal ou ordinal. Então, quando a gente está falando aqui de uma quantidade de veículos, ele é considerado discreto, certo? Que é um número discreto ali, é a quantidade que está sendo colocada desses carros. Já quando a gente está falando de dias da semana, ele vai ser qualitativo ordinal. A gente segue ali uma ordem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então ordinal. Na letra C, quando a gente está falando de medidas da distância entre duas cidades, é uma quantitativa contínua, tá? Porque ali é uma distância. Então, aquela medida ela é contínua, certo? E na letra D, local de nascimento. A gente colocou como qualitativa nominal, que essa variável é representada através de um nome. A gente está nomeando ali a cidade ou o país onde essa pessoa nasceu. Certo? Então, essa seria aí a segunda questão. Observe, na terceira questão ele pede assim. Observe no gráfico de barras a circulação média diária de alguns jornais de certa capital e quais as variáveis apresentadas no gráfico é quantitativa e qual é a qualitativa. Então, nesse gráfico aí a gente tem duas variáveis. A gente tem a variável que representa a quantidade média diária, certo? E temos também a variável que representa aí o nome do jornal, certo? Que é o jornal Hora, o jornal Dia a Dia, o Diário Mais, que temos aí na horizontal. Então, tem a variável de jornal e a variável de quantidade, que é a média diária. Então, ele quer saber qual é quantitativa e qual é qualitativa. Então, qualitativa a gente já pode considerar aí, certo? Onde a gente não está representando através de números, que no caso é o jornal. Então, o jornal ele está sendo representado através de nomes, o nome do jornal. Então, qualitativa, temos aí, vou colocar assim, nome do jornal, certo? E quantitativa vai ser aí a quantidade, já está dizendo tudo, né? A gente está falando aí de quantidade, está sendo representado através de números. Então, quantitativa é a quantidade média, de circulação diária.
Então, ó, as duas variáveis que a gente tem, uma é representada por nomes, então a gente já considera um qualitativo nominal, e a outra variável é uma quantidade ali de média diária de circulação, então a gente está representando através de números. Então ela é quantitativa. Pode passar aí, por favor. Ó, na distribuição de frequência, a gente vai ver aí, ó, em uma escola de informática, é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. A tabela a seguir ela apresenta a quantidade de alunos matriculados nesse curso em cada nível de estudo. Então, ó, no nível iniciante a gente tem 27 alunos, no intermediário a gente tem 21, no avançado 12 e no total temos 60 alunos. Na segunda coluna está considerando a quantidade de alunos matriculados por nível de estudo. E cada quantidade corresponde a uma frequência F, certo? E então assim, quando a gente quer saber a frequência relativa, aperta aí, por favor. Ó, podemos também calcular a frequência relativa FR, considerando, né, que em geral é dada em porcentagem. Então essa frequência relativa a gente vai calcular ela através dessa fórmula que a gente tem aí, que é esse FR frequência relativa é igual a frequência dividido por N, e esse N indica a quantidade total de ocorrências, que no caso dessa tabelazinha aí o total seria 60. Então se eu quisesse saber a frequência relativa de iniciantes, tá? De iniciantes, eu faria que a frequência relativa é igual a frequência de iniciantes é quem? 27, né? Isso são 27 alunos no nível iniciante, dividido por N, que é a quantidade total de ocorrências. N, então, aí é 60, que é o total de alunos. Então, minha frequência relativa vai ser igual a 0,45. E se essa frequência relativa ela é dada em porcentagem, eu vou só multiplicar isso aqui por 100 e eu vou ter que minha frequência relativa é igual a 45%. Passa aí, por favor. Aí ele tá já dando as outras medidas de frequência, certo? No nível intermediário, a frequência relativa ela vai ser de 35%. O nível avançado, a frequência relativa vai ser de 20%. Pode passar mais. Então, ele já faz outra tabela, tá vendo? Ó, ele dá aí agora o nível, a frequência por nível e a frequência relativa também por nível. Nessa questão aí que está na página 161 do livro de vocês, ele pede para a gente observar esse gráfico, que é o gênero de filme preferido pelos alunos de uma turma de 8º ano, de 2019. Então, na letra A, ele pede para você dizer qual é o total de alunos dessa turma. Então, você vai somar aí, certo? Ó, comédia tem 12, ação tem 10, aventura tem 8. Então, você vai somar esses dados para saber o total de alunos dessa turma. Na letra B, determine a frequência relativa para cada gênero de filme. Então, é exatamente isso aqui que vocês vão fazer, ó. Deixa eu só dar um exemplo e vocês vão achar os outros valores, certo? Se ele quer saber de todos os gêneros, eu vou começar por comédia. Eu quero saber a frequência relativa para aquelas pessoas que votaram em comédia. Então, ó, foram quantas pessoas? 12. Então, minha frequência relativa vai ser igual a 12, que é a frequência de comédia, dividido pelo total. Então, quando você somar aí esse total, vai ser o total de 40 alunos. Então, ó, dividido por 40.
Isso aqui é igual a 0,3 multiplicado por 100 é igual a 30%. Então, a frequência relativa para comédia é igual a 30%. Então, a mesma coisa você vai fazer para os outros gêneros. Ação, aventura, animação, romance e outros. Ele quer na letra B que você ache a frequência relativa para cada gênero de filme. E qual a porcentagem obtemos ao adicionar a frequência relativa de todos os gêneros? Se a gente vai pegar a porcentagem de todos os gêneros, vai ser a porcentagem total. Então, vocês vão ver lá que quando você somar, depois que você achar a porcentagem de cada um que você somar, vai dar 100%. Por que isso acontece? Não é o total? Não é isso? Então, quando a gente está falando de 100%, a gente está falando do total. E a letra D é uma resposta pessoal, porque ele pergunta qual é o gênero do filme que você gosta de assistir, que você tem costume de assistir, certo? Então, respondam à atividade, tirem dúvidas com o professor de vocês. Na próxima aula eu volto com a correção das atividades para aqueles que ainda não compreenderam, certo? Que tem alguma dúvida. E fiquem em casa, como sempre eu peço a vocês, se cuidem e até a próxima aula.